Vocês conseguem continuar me escutando? Vocês me escutam? Eu acho que assim eu tô conseguindo capturar minha voz também. Pronto, e aí, gente? Todo mundo por aí? Vamos lá. Deem um sinal de vida aí.
Opa, chegou mais gente aí agora. E aí, gente, boa noite, boa noite. Boa noite, Bruna, Gisele, Isabela, Josafá, Lorena, Maurício e Yasmin. Gente, repetindo aqui, né? Agora que chegou mais uma galera. É, deixa eu ver, parece que minha câmera tá atrasando um pouquinho agora que eu tô colocando pra gravar. Mas hoje a gente vai fazer meio que uma. A gente vai tentar fazer umas revisões, né? Mas, claro, isso vindo das dúvidas de vocês. Tá mudo? Ué, ué. Pera aí. Alô, vocês conseguem me escutar agora? Ah, pera aí, pô, eu tava falando sozinho aqui esse tempo todo, que absurdo, que absurdo. Ah, enfim, vamos lá. Abafa, esquece. Esquece tudo que aconteceu, esquece e vamos começar de novo. Provavelmente estava aqui. Alguma coisa aconteceu com o meu microfone depois que eu futuquei aqui e meu microfone não parou de gravar. Eu acho que é por causa da gravação. Tentei voltar aqui. Até minha câmera tá atrasando um pouquinho. Tá atrasando um pouquinho minha câmera. Mas tá funcionando aqui. É isso que importa. Bom, como eu disse anteriormente, né, a gente vai revisar alguns conceitos, né, mas isso, claro, dependendo de vocês, né, do que vocês têm interesse em rever, né, o que é que vocês acham que lembram, a gente pode, né, confirmar, né, tirar as dúvidas para a gente chegar nos assuntos mais recentes. Claro, a gente teve, foi o que eu falei, mas eu tava com o microfone mudo. Mas o que aconteceu foi uma greve, né? Uma greve no meio do nosso fluxo. A gente estava fluindo legal, mas infelizmente aconteceu. A gente não teve muita escolha enquanto estudante, né? Eu tô de monitor, mas sou estudante igual a vocês, né? Deixa eu permitir aqui mais uma pessoa. Tô de monitor, mas sou estudante igual a todo mundo, né? E queria que as coisas não tivessem acontecido da forma como aconteceram. Mas não adianta chorar pelo leite derramado, o que adianta é a gente correr atrás, estudar e meter nota alta na prova. É isso que eu espero de todos vocês. Né? E para isso a gente vai dar seguimento com as nossas sessões de monitoria, padrão. Então, gostaria, né, em primeiro lugar, de pedir para que, se vocês têm alguma dúvida de alguma coisa que teve na aula prática, na aula teórica, né, em algum tópico que aconteceu, se tragam à frente para que a gente converse sobre isso, né. Eu pretendo fazer essas sessões, manter as sessões de monitoria da mesma forma como nós tivemos antes. Vocês sabem que é para manter a coisa bem tranquila, bem de boa, porque já basta já basta o clima das aulas na universidade, né? Que é tudo meio sério e tal, tudo meio naquela vibe assim de ai meu Deus, tem que estudar muito e tal. Então, a ideia aqui é a gente bater esse papo descontraído, tirar dúvida, não tem certo, não tem errado, tem nesse sentido tem ciência, né? E aí a gente vai atrás de fonte, se eu não souber, fica para outro momento, prometo responder em outro momento, e é isso aí. Então, em primeiro lugar, quero saber de vocês. Dúvidas? O que é que temos para hoje? Venham. Pode abrir o microfone quem quiser falar, pelo amor de Deus. Não precisa todo mundo falar pelo chat. Pode abrir o microfone. Aqui é para ser uma roda de conversa a ideia. E aí? Tá em Nárnia. Hum.
Só teve uma aula prática, ela fez uns cálculos. Ah, certo. No caso, todo mundo só teve a aula prática dos cálculos, né? Eu espero que tenha acontecido assim. Todo mundo só teve a aula dos cálculos, certo, gente? Porque a segunda aula seria hoje e quarta, né? Eu vou até abrir aqui o Google Classroom. Tá aqui, ó. A primeira aula foi realmente a aula introdutória, aquela aula que ela fala, né, sobre como é a avaliação da prática, não sei o que, como usar vidraria, tudo isso que a gente já tá, né, careca de saber e de fazer em várias disciplinas, né, tanto experimental, analítica duas vezes, né, então a gente já tá bem acostumado com toda essa temática aqui, né? E cálculo de soluções também estamos super familiarizados. Aqui é 200 mil vezes mais fácil do que em analítica, né? Não sei se vocês lembram de Química Analítica 2. Deixa eu dar um zoom aqui. Quanto à primeira aula prática, foi isso aqui, né? Foi para calcular aqui, para calcular como é o preparo de solução a partir de um sal, né? Aqui tem a massa molar dele, tal. Tudo regra de 3, tudo simples, né? Não tem bicho de sete cabeças, nada além do que a gente já aprendeu várias vezes em várias disciplinas. Opa, pera aí. Pronto, eu acho que consegui aprovar mais uma pessoa aqui. Deu uma tela preta aqui, mas eu espero que tenha. Eu tenho que compartilhar com vocês, ainda tem isso, né? Oh, meu Deus. Eu esqueci desse detalhe, gente. Oh, meu Deus. Pronto. eu botei pra gravar o vídeo na tela, mas esqueci de compartilhar com vocês. Pronto, compartilhando agora. Enfim, do que eu tava falando, a gente viu essa primeira aula prática, né? Que é a prática. Era uma aula de fazer cálculo, né? De fazer cálculo de preparo de solução. Que é baseado em fazer regra de 3, né, gente? Todo mundo já fez isso várias vezes, né? Em converter tudo para unidades, né, que são próximas, por assim dizer, né? Se eu estou trabalhando com, por exemplo, aqui, se eu estou trabalhando com grama mol, então esse aqui ele me pede em milimol, eu converto milimol para mol. E aí eu converto também ml para litro. Fazendo isso, regra de 3, pronto, tem um valor. Depois, regra de 3 de novo, se eu tenho 249,69 gramas em 1 mol, quantos gramas eu vou ter em 0,004 mol? Regra de 3, coisa básica, coisa linda que todo mundo aprendeu, né? Esses cálculos aqui estão bem tranquilos. Os cálculos da apostila prática são bem parecidos, né? São bem parecidos, não, são iguais. E assim, minha dica de coração, não deixem de fazer esses cálculos da apostila prática, tá? Esses cálculos caem na prova prática de vocês. Então, façam esses cálculos. É besteira, né? Coisa bem, sabe? Foi como eu falei, analítica faz 200 vezes mais difícil. Então, se a gente já passou por algo 200 vezes mais difícil, a gente com certeza consegue fazer algo 200 vezes mais fácil. Então, façam essas questões aqui para relembrar soluções, né? Mas é bem primário, assim, bem de boa para todo mundo. Para lembrar diluição, né? Diluição, né? CaVa, CbVb, C1V1, C2, C2, né? E tudo igual, tudo igual. E a aula 2, que seria do cetoconazol, que é o que vai ter da atividade de vocês. Eu acho que a professora já publicou essa atividade, tá aqui. Responda essa questão apresentada no vídeo. Aí vocês vão assistir o vídeo de vocês. Deixa eu ver. Tá compartilhando a tela que tá tudo preto. Não tá compartilhando, não?
Tá compartilhando agora, gente? Me diga aí. Ah, beleza. Pronto. Então tem um vídeo, Tubo né? O 2, vídeo vocês irão adicionar. do cetoconazol. Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês. Ele é muito, muito, muito parecido com o que a gente fez no semestre passado e com o que está na apostila prática, que é a apostila prática é justamente isso, da aula 2. É a simulação do processo de absorção in vitro do cetoconazol. É a mesmíssima coisa, a mesmíssima discussão. A única diferença é que nesse caso aqui, ela essa prática aqui do cetoconazol, né, feita pelo pessoal, eu nem lembro qual é a universidade, gente. Eu vi o vídeo, mas depois acabei esquecendo quem foi que fez. Acho que foi o professor Menegatti. O pessoal coloca mais um para servir como se fosse um pH neutro, né? Para simular um pH ácido, um pH neutro e um pH básico, né? Neutro, ácido e básico aqui, ó. Então, vai ter segundo a professora, tem no final do vídeo. Deixa eu dar uma olhada aqui. A diferença de cada tubo para o duodeno. A interpretação basicamente aqui é relatório, né, gente? Basicamente é relatório de. Basicamente é um relatório de aula. Vocês observarem o que resultou nesses testes aqui, que vai mostrar da CCD, né? Tem um resultado da CCD e tem o resultado da. Eu acho que tem tem o resultado da CCD e aí vocês fazem uma avaliação de qual que passou mais para fase orgânica, basicamente é isso que vocês têm que discutir. E por quê? Né? Como vale ponto, então não vou poder entrar nesse sentido de dar resposta, né? Mas observando a estrutura do cetoconazol, cadê o cetoconazol? Ele tá por aqui? que lógica para Eu acho que ele o estava processo aqui de no início. absorção do Aqui. Observando a estrutura do cetoconazol, tem alguns grupos aqui que vocês já devem ter uma noção de qual é o caráter da molécula, né? Alguém já chuta baseado no que a gente viu, né, no primeiro módulo? Qual é o caráter principal da molécula? Baseado nos grupos que a gente tem aqui. Cadê? Pode abrir o microfone, pode dizer tudo aí que quiser no chat, fiquem à vontade. Repito, não existe certo ou errado. Existe a gente aqui discutindo, procurar saber. Básico, perfeito. Então, o cetoconazol, ele apresenta agrupamentos aqui, né, que tem características de base, né? Então, aí vocês vão discutir na atividade de vocês para ganhar esse ponto aí que tá moleza. É um pontinho garantido aí na nota de vocês, beleza? Então, sobre essa aula prática, né, é isso. Tem algumas questões também, eu acho que não tem questão esse ano, não. Mas é importante vocês lerem também o roteiro. Não tem muita diferença da videoaula, mas é importante para vocês conseguirem também criar os resumos de vocês, né? Criar os mapas mentais de vocês. O material escrito também ajuda muito. É isso aí. Esse aqui é o que a gente vai fazer na outra semana, né? Na semana que vem. Espero eu que dê tudo certo. Eu acho que não vai ter nenhuma intercorrência para a gente não precisar fazer esse processo aqui, né? Eu acho que vai dar tudo certo. Se possível, eu vou tentar colar com vocês lá no laboratório. Vou tentar, porque eu tenho aula eu tenho aula no horário da segunda turma do dia, né? No horário das 14h50. Aí eu tô lá no PAF 3.
Aí não consigo ainda. Ainda não consegui desenvolver a habilidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas em breve. Vem aí. E é isso. Com relação à prática de hoje, a gente já dei uma dicaça aí pra vocês. Vou cobrar um chocolate pela dica, valendo um ponto. E com relação às aulas práticas, vocês têm mais alguma dúvida com relação à aula prática? Pra gente já tirar essa, esse tópico do caminho e seguir focar mais na teórica, que é o que tem mais coisa. Então tá ok. Beleza. Se tiver. Se alguém tiver alguma dúvida da aula prática, novamente, o e-mail da monitoria está super disponível, gente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em entrar em contato através do e-mail da monitoria. Né? Eu já postei, monitoriaqf2024.1@gmail.com. Acho que é assim. Dá uma olhadinha aqui. Monitoria. Não tem um ponto não, ó. Quase menti aí pra vocês. Monitoria QF 241@gmail.com. Que aí eu consigo tanto me organizar para responder a vocês direitinho. Vocês conseguem mandar print do que vocês quiserem e tal. E facilita para mim também, porque o WhatsApp às vezes é complicado, principalmente semana de prova. Então, utilizem o e-mail, né, para tirar essas dúvidas, para fazer essas perguntas, tá bom? Então, sobre a aula prática, vou deixar de stand-by aqui essa simulação. Vamos lá. Já que vocês não estão puxando as dúvidas, vamos dar uma olhada aqui de leve assim em alguns temas, né? Nas 2 primeiras aulas, né, a professora conversou sobre os conceitos básicos, né, da QF, que Castilho também debateu, né, nas primeiras aulas, né? Falou sobre grupos funcionais, que nós debatemos na primeira sessão de monitoria, que está gravada no YouTube também, né, sobre grupos funcionais em química orgânica, e também sobre outros conceitos. Esses outros conceitos é o que ela fala sobre HTS, né, sobre... Cadê o HTS, gente? Aqui fala sobre HTS também, que é um screening utilizando robótica, etc. Que não... Pode até cair uma perguntinha disso aqui na prova, né, sobre o que é HTS, mas é bem... Não é algo que vai precisar de muito, né? A gente vai se debruçar muito sobre esse conceito tipo, dos impactos dele na nossa disciplina no momento, né? Não, a gente vai focar mais na visão, como é que a gente pode dizer? Na visão tradicional, né, da química farmacêutica, por assim dizer, tá? Uma dúvida que eu tenho para vocês, né? A professora chegou a responder esses exercícios em sala com vocês? Se não respondeu, a gente pode dar uma olhada aqui nessa parte de grupos funcionais, conversar um pouquinho, revisar grupos funcionais. Ela revisou? Beleza. Alguém tem alguma dúvida com relação a grupos funcionais? Não lembro. Eu não tava na sala, né? Porque no horário da aula teórica de QF eu tenho aula, infelizmente. Mas eu não consigo estar lá no horário da aula teórica, só consigo estar lá no horário da aula prática. Mas aí parece que ela já respondeu sim.
Então, se alguém aí quer que a gente reveja essas questões, se quiserem que a gente reveja essas questões, a gente revê, né? Conversa sobre isso aqui, porque, novamente, isso aqui é química orgânica 1, né? É química orgânica básica, e é importante que todo mundo tenha uma noção. Não precisa saber de todo e qualquer, sabe, nome de grupo nitrogenado, mas é importante conhecer, né, esses grupos que são muito comuns, né, que aparecem em fármacos. Pronto, Bruna quer. Se Bruna quer, a gente vai rever aqui essas questões, tá? Primeira questão, ela fala aqui sobre correlacionar as informações com as estruturas químicas, né? Quais são as informações? São essas informações aqui embaixo e, poxa, eu queria conseguir desenhar na tela, acho que não consigo. Mas enfim, tudo bem. São as informações embaixo com os códigos das estruturas, né? Estrutura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Aqui ele fala, né? Éter que faz menor interação por ponte de hidrogênio entre as moléculas do que os álcoois, sendo menos hidrossolúveis que estes, né? O grupamento éter também, todos esses aqui a gente revisou, né, na primeira monitoria. Tem esse link da monitoria de revisão de química orgânica no YouTube, da monitoria de QF. O éter é esse grupamento aqui, né, que parece que são no caso, dois carbonos com um oxigênio entre eles, né? E aí o oxigênio é o heteroátomo. Então, esse aqui até parece um rostinho, né? Então, éter é isso, né? É parecido também com aquele anel com aquele anel D dos derivados de opioides, né? Que tem uma ligação éter no meio, né? Então, ele sim faz menos ligações de hidrogênio do que os álcoois, porque esse oxigênio não tem um hidrogênio para que ele atue como um doador de ligação de hidrogênio. Ele só tem um oxigênio, então ele só pode ser um aceptor de ligação de hidrogênio. Perfeito? Então a gente correlaciona essa primeira com a 4. Perfeito? Estrutura química de um álcool, né? Álcool, esse aqui é o que todo mundo tem que lembrar, não pode esquecer nunca, jamais. Álcool tem a hidroxila aqui, ó. É uma hidroxila ligada a um carbono, né? E esse carbono aqui vai poder estar ligado a outros carbonos ou então a outras coisas. Mas aqui é um álcool em que esse aqui é o etanol, né? O querido etanol de muitos, principalmente durante a cachorrada. E aí ele apresenta solubilidade em água, né? Por quê? Porque justamente ele consegue desenvolver essas ligações de hidrogênio, né? Tanto de caráter em que ele é um doador de ligação de hidrogênio, quanto que ele é um aceptor de ligação de hidrogênio, né? Embaixo a gente tem o fenolato, né? Esse nome é de um íon, né? O único que a gente vê entre esses aqui, né, é esse íon aqui carregado, né? E esse aqui é um íon que é derivado do fenol, por isso o nome é fenolato, certo? Então ele é estabilizado por ressonância e tem característica ácida. Na verdade, o fenol ele tem característica ácida. No caso, o fenolato é a base conjugada, né? Ele é a base conjugada do fenol, certo? Então, na forma de sal, facilita a solubilização na fase farmacêutica. Sim, perfeitamente. Por quê? Porque é um sal, né? E ele vai definitivamente facilitar a solubilização do que quer que esteja conectado a ele. Cetona é esse grupamento em que tem a carbonila, né, o C-O, e o que está ligado a esse carbono da carbonila são outros dois carbonos. Facílimo, né? Pode apresentar sem equilíbrio com sua forma enol. A forma enol é quando essa dupla, né? Quando essa dupla ela entra em ressonância
com os carbonos que estão em alfa a carbonila, né? Essa dupla desce para cá e aí esse oxigênio fica suscetível a receber, né, um hidrogênio, né? E aí ele vira um enol, perfeito? Na verdade, o que acontece, né, é uma redução, né? Ele perde um hidrogênio desse carbono alfa, perdão, e aí o elétron que sobrou desse hidrogênio que foi perdido, ele forma uma ligação dupla e essa dupla do oxigênio sobe. É isso que acontece, ele fica negativo, ele consegue subtrair um hidrogênio do meio. Vou ter a fita aí. E isso é o que é conhecido como tautomerismo cetoenólico, perfeito. Então esse aqui é A5. Esse aqui, estrutura de um hidrocarboneto. Hidrocarboneto, o nome já diz. Hidrogênio e carbono. Acabou. Hidrocarboneto, o único que temos aqui é o tolueno. Esse aqui é o tolueno, estrutura de número 1. Esse é o número 1. E aldeído é o único que sobrou, né, por exclusão, mas ele está aqui no finalzinho e ele é reconhecido por ser rapidamente oxidado. Sim, ele pode ser rapidamente oxidado. E aí, por ser rapidamente oxidado, essa estrutura aqui do aldeído, ela é muito instável, né? Ela diminui muito a meia-vida dos fármacos. Então, os fármacos que contêm aldeídos, eles tendem a ter tanto vida de prateleira quanto meia-vida muito baixa. E aqui a gente tem alguma coisa sobre os grupos funcionais também, mas aí tem as outras questões, vamos pular para ela. Cadê as outras questões? Aqui. Ele pergunta aqui, assinale a alternativa correta, né, referente ao esquema de reação abaixo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pronto. Aqui a gente tem, né, um ácido carboxílico, certo? Tem o grupo carboxilo aqui nessa ponta e aqui um radical R. Esse ácido reagindo com a base forte forma, né, o seu sal derivado, certo? Então deixa eu ver aqui o que ele pergunta. É para a gente marcar o certo. O esquema de reação apresenta o ácido carboxílico pouco ionizável em meio aquoso. É isso que a gente conhece, né? Que ácidos carboxílicos são pouco ionizáveis em meio aquoso? Não, né? Então, vamos lá. O esquema de reação... essa aqui já não é. Então, o esquema de reação apresenta como grupo funcional aldeído. Não é. Isso aqui é um ácido carboxílico. Vamos lá. O esquema de reação apresenta uma reação de neutralização com base forte, com formação de sal. Muito provavelmente é essa letra C. Vamos lá. O composto formado é o carboxilato de sódio, que desfavorece a solubilidade em meio aquoso. Falso, né? Porque é literalmente um íon aqui. E esse íon vai ser bastante solúvel em meio aquoso. E aqui ele fala assim, ó, o íon carboxilato favorece a biodisponibilidade dos fármacos. O que é falso também. Porque se é um íon, ele não consegue atravessar as barreiras biológicas, né? E por isso também não consegue fazer, não consegue atingir, né, os tecidos, né? Então a biodisponibilidade é baixíssima. Então a C é a alternativa correta, que esse é um esquema de reação ácido-base, né? Um ácido carboxílico orgânico qualquer reagindo com uma base forte, formando o seu íon carboxilato. Perfeito? Vamos lá, em frente. Alguma dúvida sobre essas duas anteriores, gente? Principalmente Bruna, que perguntou, beleza. Bem tranquilo isso aqui, né? Questão 3, alternativa incorreta. Vamos lá. Aqui a gente tem um anidrido e aqui a gente tem um éster, né? O anidrido é o número 1 e o éster é o número 2. Vamos lá. Letra A. Grupo acil pode estar relacionado à presença de éster. Sim. Grupo acil é esse grupo aqui, ó. CH3, CH2, CH3, C-O, oxigênio e tananã. Esse é o grupo acil. Então, sim, esse é um grupo éster, né? Composto 1
apresentado é um anidrido. Verdade, né? A gente está procurando a incorreta dessa vez. Letra C. Éster cíclico é denominado lactona, né? Vamos puxar aqui a estrutura de uma lactona para vocês verem. É isso aí mesmo. Aqui, ó. Como um éster cíclico, ele fechado, ele vira lactona. E quando troca esse oxigênio por um nitrogênio, aqui nessa figura está mostrando, não está em alta qualidade, eu acho que isso aqui está melhorzinha. Quando troca esse oxigênio da lactona por um nitrogênio, ele vira uma lactama, né? E as lactamas, né, são as responsáveis, né, por batizar a classe dos conhecidos e famosos beta-lactâmicos que a gente vai ver nesse semestre, na hora que a gente for estudar a relação estrutura-atividade deles. Beleza? Então, é verdade, o éster cíclico é denominado lactona, sim. A estrutura 2 é o anidrido acetato de etila. Falso. Né? A estrutura 2 não é um anidrido. Né? A estrutura 2 pode ser chamada de acetato de etila, pode ser chamado de etanoato de etila, enfim. A estrutura 2 é a alternativa, a letra D é a alternativa incorreta. E a letra E, por fim, ésteres podem sofrer hidrólise química ou enzimática. Sim, vocês viram em metabolismo, né, que os ésteres, assim como as amidas, assim como as iminas também, eles são suscetíveis a reações de hidrólise, né? Ésteres, amidas, carbamatos e iminas são suscetíveis a reações de hidrólise. Perfeito? Perfeito. Essa aqui é a parte que fala de ésteres, né? Vamos em frente. Essa é a parte que contém, né, os grupos. Deixa eu ver se tem mais alguma. Eu acho que até aqui. Essa aqui é a parte que já começa a complicar um pouquinho, porque aí começa a falar de nomes demais, né? Mas é aquela coisa, a gente não precisa ficar sempre gravando nome. A gente só precisa saber mais ou menos o que é que aquela estrutura faz, né? Vamos lá. Nitrocomposto está representado em 3. Já é falso, né? O grupamento que está no 3 aqui não tem o nitro. O nitro é esse NO2. Então aqui a gente já sabe que está falso, né? Vamos em frente. Hidrazona está representada em 4. Falso também, que está representado em 4. É um nitrocomposto, perfeito? Carbamato orgânico trata-se de um grupo polar representado por 5. Falso, né? Porque o grupo que está representado aqui no 5 é o carbonato, né? Lembram que o carbonato é, por exemplo, o carbonato de sódio, Na2CO3. O CO3 é essa estrutura aqui, ó, o carbonato, né? Carbonato. E vejam como nessa estrutura aqui, que está representado na 5, ele tem exatamente a mesma estrutura do carbonato. Então, isso aqui, quando vocês virem em algum fármaco, né, caso apareça, essa estrutura que é um carbono com a dupla oxigênio ligado a 2 outros oxigênios, é um carbonato. Quando a gente troca um desses oxigênios por um nitrogênio, aí sim a gente tem o que é chamado de carbamato. Então, logo, tanto essa daqui está falsa, quanto essa de baixo aqui também está falsa. Né? A professora trocou aqui, né, justamente para dar essa enganada aí, porque esse aqui é o carbonato e esse aqui é o carbamato. Vamos lá. As aminas em 1 são básicas, apresentando capacidade de abstrair um próton do meio. Verdade, né? Verdadeiro, perfeitamente, porque essa amina aqui, né, esse nitrogênio, ele vai ter um par de elétrons livre que ele consegue chegar no meio e puxar um hidrogênio de lá, e isso caracteriza ele tanto como base de Lewis quanto
como base de bronçodilório, né? Ele recebe um próton H+, certo? Isso caracteriza ele como base de bronçodilório. E ele doa um par de elétrons. Isso caracteriza ele como base de Lewis. Perfeito? Vamos em frente. E por fim, as amidas 2 fazem parte da estrutura dos aminoácidos. Falso. Né? Os aminoácidos eles não têm essa estrutura. O nome já diz. Né? O nome já diz. É aminoácido. É um grupo amina separado por um carbonozinho e depois vem o grupo carboxila. Né? Deixa eu pegar aqui uma estrutura de aminoácido para a gente... Aminoácidos. Olha lá. É um grupo amino separado por um carbono e depois vem um grupo carboxila. Perfeito, gente? O grupo éster é mais usado como profármaco? Bastante. Bastante. Grupos ésteres são uns dos que mais aparecem em profármacos, na verdade. Porque fármacos que já têm, por exemplo, Isabela, fármacos que já têm o grupo carboxila, né? Esse grupo carboxila, ele é mais suscetível, né? Ele é mais reativo, é um ácido mais forte. Então, ele pode, né, se ionizar bastante. Eu estou falando ácido mais forte comparado a outros ácidos orgânicos, tá, gente? Porque, lembrando, a maioria dos ácidos orgânicos são ácidos fracos, perfeito? Então, mudando aquele grupamento ali para um éster, você impede, né, que aquele grupamento carboxílico ele sofra ação de enzimas, né, que vão atuar ali. Mas, ao mesmo tempo, as esterases, que são enzimas que adoram grupos ésteres para chegar lá e clivar essa ligação, vão gostar deles também. Então, os ésteres eles são bons lugares para a gente fazer latenciação, né, e criar um profármaco, mas também eles sofrem clivagem ainda. Perfeito? Então, temos aqui, né, que a única alternativa que é verdadeira dessa questão é essa aqui, falando sobre as aminas do mundo. Perfeito? Vamos embora, vamos em frente. Cadê a próxima questão aqui? Essa aqui, gente, né? Poxa, sendo sincero com vocês, é difícil gravar esses nomes. É difícil gravar esses nomes mas com o tempo eles entram na cabeça, né? Com o tempo eles entram na cabeça. Assinale a sequência correta de acordo com as estruturas químicas apresentadas abaixo. O que a gente sabe, né, é que sulfonamida só tem uma aqui. E a gente já encontrou ela aqui, ó. Sulfonamida é o número 3. Então, imediatamente, todas que tiverem a número 3 aqui, né, é essa aí. Pronto. Sulfonamida é essa aqui. E agora os outros, né? Vamos devagarinho. Eu já achei aqui. Essa aqui. Mas não vou dizer qual que é. Vamos aos poucos, aos mais conhecidos. A gente tem aqui uma amina aromática, né, nesse número 4. Todo mundo está vendo que isso é uma amina aromática. Perfeito. Então, sendo amina aromática, já vou marcar aqui. Poxa, mas todos continuam com amina aromática. E aí? O que é que eu faço? Pronto. Então, agora a gente vai ter que recorrer ao lembrar, né? Ao lembrar. A piperidina, ela é uma estrutura de amina cíclica, né? Que não é aromática, né? Ela fecha, né? Fecha esse ciclo com 6 membros, no caso, com um desses membros sendo nitrogênio. E a piperidina é essa aqui, bonitinha, ó. Piperidina é essa aqui. Essa aqui, ó. Piperidina. Então, imediatamente a gente já exclui a B e a C, C e D. Então, ficamos com A e E. E a piperazina é uma estrutura parecida com a piperidina, só que com um nitrogênio a mais. E então, essa aqui, ó. Essa aqui é a piperazina.
A Cleima, como é que você sabe? Poxa, se eu te contasse. Tipo, é realmente. Esses nomes vão entrando na cabeça e acontece. Só deixa eles virem que eles vão entrar na cabeça de vocês aí. Piperidina, piperazina, sulfonamida, amida aromática e uma imida. O que é uma imida? Que é imida? Imida é essa coisinha linda que é quando vocês têm um nitrogênio entre duas carbonilas. Perfeito? E é diferente da imina, que é quando você tem um carbono dupla nitrogênio e aí seguido de outro raio aqui, que é diferente, mas parecido da hidrazona, que é parecido com isso aqui, mas ao invés de ser um radical qualquer, você tem um nitrogênio no lugar daquele substituinte ali em cima, né? É carbono dupla nitrogênio e ligado a outro nitrogênio. E quanto a isso, gente, infelizmente é lembrar de nomes, né? Deixa eu ver esse aqui, esse 6. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem, não. Aqui também são outros nomes, né? Deixa eu ver. Lactones são como ésteres ciclos, verdadeiro, né? Lactamas são como aminas cíclicas. Esse tá certo ou tá errado? Quem chuta aí? Baseado no que eu acabei de falar, né? Sobre lactamas. Tá certo ou tá errado? Lactamas são aminas cíclicas. Tá errado, né? As lactamas são amidas cíclicas, certo? Então aqui a gente já sabe qual é a nossa resposta incorreta, certo? Então, furano é um anel com insaturações contendo 5 membros, dentre estes um é oxigênio. Perfeito. Furano é um pentaciclo, né, com oxigênio na pontinha assim. Triazol é um anel com 3 nitrogênios. O nome já diz, triazo, né? 3 nitrogênios. Piridina é um anel aromático que tem nitrogênio. Perfeito. E isso é o que a gente tem sobre grupos funcionais, né? Realmente uma aula para reacender chama sobre grupos funcionais e lembrar, né, o que é que as características deles, etc. Alguma dúvida sobre isso? São amidas, né? Alguma dúvida sobre grupos funcionais, gente? Vamos em frente que ainda tem bastante coisa. Alguma dúvida? Bom, aparentemente não, né? Aqui outros conceitos, né, que são importantes. Esses conceitos, né, aqui de droga e medicamento, todo mundo já viu o que é, né, o que é a forma farmacêutica, todo mundo fala sobre isso. Desde a primeira desde a primeira disciplina do curso se fala sobre isso, né? Então, isso aqui eu nem vou revisar, mas alvo molecular, né, também já viu que são receptores, etc. E as macromoléculas propriamente ditas, né? Então, da aula 1, realmente a aula a aula que deveria ter no início do semestre, né, basicamente. Essa é a aula que deveria ter real, assim, no início do semestre, para a gente pegar aquilo tudo de orgânica 1 que ficou lá no fundo da memória e trazer e conseguir relembrar, né? Mas vamos em frente, falar da aula 2. Sobre a aula 2, né, a gente viu alguns conceitos novos, né, que foi sobre fundamentos, aplicações da química farmacêutica, como é que os fármacos são obtidos e sobre interação fármaco-alvo molecular. Isso aqui a gente já viu bastante. A coisa nova da aula 2, e que é o que eu quero que vocês foquem principalmente, são isso aqui. Não. O que eu gostaria que vocês lembrassem sempre que
que é um composto HIT, né? O composto HIT é aquilo que a gente entende que tem alguma atividade legal durante o nosso processo de descoberta. E esse composto HIT, que a gente sabe que tem uma atividade interessante, aqui na marca de corte de 10 micromolar, esse composto HIT, então, vai ser modificado, ele vai ser refinado para o composto LEAD, né? O composto LEAD, ele é o que a gente conhece como protótipo. Então, o veneno lá da Botrops, né? O veneno da jararaca, que o professor... Vixe, agora faltou uma memória. Que o professor brasileiro aqui conseguiu, a partir do veneno da jararaca, conseguiu isolar o teprotide, se não me engano, esse é o nome. E aí, a partir do teprotide, ele conseguiu fazer algumas modificações estruturais. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Fazer algumas modificações estruturais e, a partir disso, sintetizar o captopril, né? Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Poxa, não tá nesse slide. Acho que tá em outro slide. Cadê? Aqui, cloreto de ácido, né? Ele a partir... Ah, não, essa aqui é a síntese do captopril, síntese total, do professor Eliezer Barreiro, mas não é essa aqui não. A partir do veneno lá, ele conseguiu fazer essas modificações para tornar o medicamento um composto ideal e protótipo de fármaco, né, que criou, né, que deu origem, né, a essa classe dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, né? Então, esses são dois conceitos muito importantes para vocês, muito importantes mesmo, e pode cair em prova e tal, mas vai ser de boa. Grau de pureza todo mundo aqui sabe. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né, sobre os principais tópicos, pra gente não ficar, né, revendo a aula toda. Vou aproveitar que já tô com o slide aqui para dar essa dica assim para vocês e dar esse toque, vocês ficarem ligados. Sobre síntese facial. Aqui. Esse aqui é o mais importante dessa conversa toda sobre síntese. Fala sobre grupos protetores. Grupo protetor, né, é algo que a gente utiliza quando a gente quer... quando a gente tem uma molécula bem complexa, né? A gente tem uma molécula bem complexa, mas a gente não quer que por exemplo, para eu chegar até essa molécula bem complexa, eu quero que algumas características dela, né, que sofreriam reação durante esse processo, que essas características fiquem ali, né, que nada mude. Deixa eu ver se tem algum exemplo legal aqui de grupo protetor. Enfim, eu vou ficar só com isso aqui. Não tem nenhum exemplo bonito assim de grupo protetor. Mas um grupo protetor que é bem utilizado hoje em dia é o grupo dos acetais, né? Dos acetais e N-acetais. Que eles vão identificar, né? Identificar entre as. Assim que a gente identifica locais em que tem, por exemplo, hidroxilas, né? Aminas terminais, locais que são bastante reativos, né? E suscetíveis a reações durante o processo de síntese do próprio fármaco, que a gente queira, né, manter ali daquele jeito. Não quer que os nossos reagentes que vão ser utilizados, sei lá, durante a produção, e aí a gente pode levar para uma escala industrial, por exemplo, a gente não quer que essas reações indesejadas acontecem. E aí, por isso, nós utilizamos esses que são grupos funcionais, né? Aqui tem vários, né? Tem vários, mas
os acetais são bastante utilizados, acetona em meio ácido, etanol, misericórdia, 1,3-etanodiol, ftalimida, etc. Esses nomes aqui não vão ser necessários para a gente, mas o que a gente precisa saber é o quão importante são eles e como é que eles precisam ser, né? Em primeiro lugar, um grupo protetor bom, um grupo protetor bom, ele não vai ser um grupo que vai não vai ser um grupo que vai tornar sua síntese mais cara. Já para começo de conversa já vem por aí, né? Um grupo protetor bom, ele é um grupo que vai de certa forma facilitar a sua síntese, você não ter que purificar mais o seu fármaco no final do processo, por exemplo. Ele é um grupo que durante o processo ele não deve aumentar as características de toxicidade ou de aumento de resíduo, né? E ele não deve também ele não deve ser um grupo que é caro de se implantar, né, nessa síntese. Ele tem que ser um grupo de preço acessível e de custo interessante para que essa proteção que é feita na região da molécula vale a pena. Porque senão, se for um grupo extremamente refinado e caro para você chegar e aplicar lá na molécula, você gastou mais dinheiro para comprar esse reagente que é caríssimo, né? E aí, novamente, a gente escala para níveis industriais, né? E aí a gente pensa em questão em milhões de dólares, né? Para fazer a aquisição de toneladas de reagente. Então, isso é importante a se considerar. Tudo isso aí é importante para a gente considerar quanto a grupos protetores. E o principal o grupo protetor, ele vai proteger por um instante. Vocês precisam entender que ele é tipo só um escudo temporário. Ele vai estar ali para proteger aquele local da molécula durante aquela etapa da reação. Então, ele tem que entrar de uma forma fácil e barata, e ele tem que sair de uma forma fácil e barata. E além do mais, ele tem que fazer tudo isso sem aumentar muito a quantidade de resíduo e ser bastante tóxico, né? Então, essas são as principais características. Deixa eu ver se a professora colocou mais alguma coisa aqui. Produtos de reações, proteção, facilmente separa substrato. É isso. E esses produtos, né, tem que ser facilmente purificáveis. Basicamente é isso aí, né? Sem criação de centro estereogênico. Pronto. Isso aqui é importante para tudo, né? Quanto menos centros estereogênicos tivermos na molécula toda em geral, não só no grupo protetor, melhor, porque aí diminui a quantidade de subprodutos indesejáveis, por exemplo, né? Porque os centros estereogênicos, eles vão, né, necessariamente promover a racemização do produto. E aí a gente lembra lá do exemplo da talidomida, né? Já conecta uma história com a outra. A gente já lembra do exemplo da talidomida. O exemplo da talidomida é que um isômero ele fazia com que melhorasse, né, o caso da emese a emese que fala as náuseas, né, para pacientes gestantes, enquanto o outro era teratogênico, né? E aí a gente teve a tragédia, né, da talidomida no século passado. Vamos lá, vamos em frente. Reação em micro-ondas. O que vocês precisam lembrar de reação em micro-ondas é isso aqui, né? Isso hoje em dia o pessoal faz reação num equipamento bonitinho de micro-ondas, né? Mas no início dessa tecnologia usava-se mesmo um fornozinho de micro-ondas padrão para começar a entender como é que essa tecnologia funcionava. Porque o aquecimento, ele é um aquecimento direcionado, né? Ele é um aquecimento direcionado a moléculas que vibram de acordo com a frequência das ondas que são emitidas pelo
pelo magnetron, né? Pelo magnetron. Deixa eu ver. Magnetron. Isso, magnetron. Pelo magnetron, que é esse ímã maravilhoso e gigantesco que fica lá no micro-ondas e que faz essa produção das micro-ondas propriamente dita, né? E aí, isso permite com que você gaste menos tempo, consiga garantir maior rendimento, né? Porque se é uma reação mais seletiva, você consegue garantir a menor incidência de subprodutos, né? Isso é ótimo, tanto no sentido de economia, quanto no sentido de química verde, né? A gente vai falar de química verde daqui a pouquinho, e obter compostos não formados em aquecimento convencional também, porque o aquecimento convencional ele é irrestrito, né? Ele é pouquíssimo seletivo, ele vai lá e enquanto o aquecimento por micro-ondas ele é focado nesse aquecimento pela vibração das moléculas pelas micro-ondas, né? É um aquecimento mais focado. Deixa eu ver se tem algo sobre a... Pronto. Aqui tá ótimo. Vai cair química verde na prova. Não subestimem a química verde. Vai cair na prova. Já vou avisando. Então, estudem química verde, principalmente a parte de economia de átomos. Não acho que vai cair esse cálculo, mas saibam que ele existe. Ao menos isso eu posso dizer para vocês. O que mais? Estudem bastante química verde. Pode cair isso aqui, viu? Fator E, muito provavelmente caia. Caiu pra mim no ano passado. Então, é isso aí. Estudem essa parte de química verde. Alguma dúvida sobre química verde, gente? Vamos ver. Tô falando sozinho por muito tempo. Vocês não estão trazendo dúvidas, quero que vocês tragam perguntas. Não lembro dessa parte. Vamos lá. Vamos lá. A química verde, né, ela não é um conceito novo, não. Não é um conceito de agora. É um conceito que já ele surge como uma preocupação para o que há por vir do mundo, né, do futuro da humanidade. A química verde ela é uma necessidade, na verdade, né, porque nós precisamos controlar a quantidade de poluentes e precisamos controlar a quantidade de energia que consumimos também. E aí a química verde ela vai falar sobre tudo isso, né? Sobre, olha, por exemplo, no exemplo da economia de átomos, né? Por exemplo, ele vai falar assim, ó, o que a gente quer é que durante o desenho, né? Durante a síntese de bancada, a gente encontre rotas sintéticas que são que vão garantir que a maior parte dos reagentes que foram utilizados na reação vão resultar no produto final. É isso que a química verde quer saber. Se como é um exemplo que eu posso dizer assim, tipo, vamos dizer assim, se os 2,50 do RU vale a pena a refeição final, sabe? É basicamente assim, pensa no dinheiro para ter, não só no dinheiro, mas da origem da matéria-prima e tudo que vem por trás daquele reagente, né, e daqueles reagentes que são utilizados na síntese, vão ser necessariamente parados, né, nesse produto final, se tudo isso vai chegar a um bom rendimento. E é isso que a gente fala sobre rendimento em química orgânica. Quanto maior o rendimento, melhor. Porque isso significa
que eu perdi menos, né? Eu perdi menos por processos de purificação, perdi menos por processo de filtração, perdi menos por formação de subproduto, perdi menos por processos de separação, né? Perdi menos por N processos que acontecem, né? Evaporação, degradação, etc. Tudo que pode acontecer durante uma reação orgânica e que pode impactar nessa economia de átomos. Deixa eu ver aqui. E a conta que vai averiguar isso é esse percentual de economia de átomos, que é um cálculo bem simples. É a massa do produto sobre a massa total dos reagentes. Acabou. Né? Vezes 100, claro, que aí vai dar um percentual pra gente. Quanto maior é a massa do produto comparada à massa total de reagentes, né? Não existe em química orgânica assim. Perdão, não vou dizer não existe. Em química orgânica, né, em química em geral, quando a massa do produto dá maior que a massa total dos reagentes, significa que alguma coisa não está tão certa assim, né? Ah, pode ser água, Cleiton? Pode ser porque meu produto ainda está molhado? Pode ser, né? Mas se você parte de reagentes, na maioria das vezes, em 100% dos casos, eu posso dizer, haverá alguma formaçãozinha de subproduto, né? Um 0,001 de subproduto foi formado ali de alguma coisa. E é isso que a economia de átomos tenta calcular. O fator E, ele fala sobre o quanto é importante averiguar a quantidade de resíduo quilograma de produto. E aqui vocês podem ver que o fator E da indústria farmacêutica é o maior que tem. Por quê? Né? E isso comentei para vocês, foi questão de prova minha. Né? Por que o fator E da indústria farmacêutica é tão alto? Por que o fator E? Porque a indústria farmacêutica trabalha com moléculas orgânicas de altíssima complexidade. Né? Vocês viram aqui a estrutura do cetoconazol, por exemplo. Né? O cetoconazol tem aqui uma estrutura que parece uma piperazina, né? Mas na verdade tem uma amida aqui. Aí tem outro anel aromático aqui. Aí tem um anel aqui com 2 oxigênios. Tem outro anel aqui com 2 nitrogênios. Tem cloro ligado e tem centro esterogênico. Então, a química orgânica da indústria farmacêutica é uma química orgânica extremamente refinada, né? E para isso existem diversas etapas de refinamento, né? Existem diversas etapas de refinamento, principalmente porque saindo das toneladas, vamos dizer, das toneladas de reagente, essas toneladas elas vão sendo cada vez mais afuniladas para as poucas toneladas que nos restam de produto final. Isso a gente pode comparar, por exemplo, com as refinarias de petróleo aqui, ó. As refinarias de petróleo elas produzem, né, até 10 a 6, até 10 a 8 toneladas de produto por ano, enquanto a indústria farmacêutica produz de 10 a 10 a 2 toneladas de produtos por ano. Então, o fator E, que é essa quantidade de resíduo que foi necessário para gerar cada quilograma de produto, é imensa, né? É imensa. Então a indústria farmacêutica é necessariamente uma das indústrias que mais polui no mundo. E isso é fato. Isso é ciência. A questão dessa prova era essa, responder porque o fator E na indústria farmacêutica é maior. Se não me engano, era isso aí. E foi uma pergunta assim, né? Bem de boa. Pra gente lembrar, né? Porque que a química verde é necessária, principalmente no âmbito da indústria farmacêutica. Perfeito? Vamos em frente aqui com relação a química. Nosso horário já está chegando. Todo o resto aqui é de falar além de fator E, né? É sempre para falar de utilizar coisas que são seguras, né? Utilizar materiais que sejam seguros,
é utilizar, produzir, produzir produtos, entre aspas, que são seguros, né, seguras, fazer sínteses que sejam seguras à humanidade, né, com relação aos seus resíduos, com relação aos seus reagentes, com relação aos seus produtos, etc., né, principalmente com relação à segurança do processo, né, porque imagina se para produzir uma tonelada do fármaco X, um dos intermediários dessa tonelada é um produto que ele pode explodir violentamente. Então, isso também está associado à química verde, né? Essa segurança dos fármacos, essa segurança da produção, melhor dizendo. Melhor eficiência de energia, né? Quanto menos energia se gasta, menor o impacto ambiental, né? Então, se prefere que as reações elas sejam conduzidas em temperatura e pressão ambientes, mas a gente sabe que em processos industriais isso não vai ser 100% verdade, né? Porque os reatores químicos de plantas industriais, eles vão atuar com pressão, né? Eles vão atuar com pressão e vão atuar, na maioria das vezes, em temperaturas elevadas, tá vendo? Se der tempo, pode explicar um pouco sobre a classificação dos fármacos, beleza. A gente vai pular para isso depois aqui, então. E para finalizar aqui, falando, né, sobre poupar, sobre ter menos degradação, o que mais aqui? Análise em tempo real para a prevenção da poluição, tudo que eu já falei aqui. Uma química intrinsecamente segura para a prevenção de acidentes também, o que eu já falei aqui. Isso aqui cai pouco, essa parte de neoplasias, a menos caiu bem pouco. Não lembro de ter uma parte tão importante assim. Teve um pouquinho sobre isso aqui, eu acho, sobre as aloquilaminas. Eu acho que era sobre o mecanismo de ação dela e tal. Mas o máximo que vocês precisam lembrar é isso aqui, ó, sobre aloquilaminas. Quanto mais você... Ela tem essa estrutura, né, que ela é derivada do gás mostarda, aquele gás mostarda lá que foi utilizado como arma química na Primeira Guerra Mundial e tal, que foi aquela coisa horrível, aquele moedouro de gente. E o que ele diz quanto mais esse R permite a deslocalização desses elétrons do nitrogênio, mais ele vai estabilizar esse par de elétrons, né? Então, se eu tenho um anel aromático, então eu vou ter mais estabilidade, portanto, eu vou ter um antineoplásico, né, que vai reagir menos, né? Eu vou ter um antineoplásico que ele vai ser mais... vai ter menos efeitos adversos e ele vai ser mais estável até chegar nas moléculas, nas células que precisam ser atacadas, né, por esse fármaco. Pronto, vamos embora. Deixa eu ver aqui. É importante falar de metabolismo, né? A professora Isabela, eu vou chegar lá, né? Eu vou estender um pouquinho o horário para a gente chegar e começar a falar de profármaco, mas a professora me pediu pessoalmente para falar de metabolismo com vocês, né? Para vocês lembrarem. O que eu preciso que vocês se lembrem de metabolismo são, né? Cadê a parte? Em primeiro lugar, né, que existem fatores múltiplos que afetam o metabolismo, né? Isso aqui é um deles, fator genético. Então, as enzimas do nosso corpo são responsáveis por metabolizar fármacos, por metabolizar agentes xenobióticos e por metabolizarem substâncias endógenas. Elas são, assim como todas as outras proteínas que compõem o nosso corpo, passíveis, né, de mutações genéticas, né? Então, essas mutações nos genes que codificam essas enzimas elas podem ou fazer com que a pessoa, né, que tem o indivíduo que tenha essas modificações no gene, ele produza mais dessa enzima, ou produza menos dessa enzima, ou produza cópias defeituosas, ou produza
usa mais cópias defeituosas, né? Depende de como ocorre de como ocorre essa modificação no gene, né? Então é importante, né, falar sobre fatores genéticos, fatores fisiológicos, principalmente quando a gente compara crianças e idosos, né, e adultos com crianças também. Então, pessoas idosos, eles já têm as enzimas que atuam em velocidade de reação menores. Tem uma menor população de gente também com relação a essas do citocromo P450. Então, os idosos, eles são foco principal de atenção quando a gente fala de metabolismo de fármaco, né? E principalmente quando a gente fala de substâncias que podem induzir ou inibir essas enzimas do citocromo P450, tá? E aqui embaixo, né, doenças hepáticas podem afetar o funcionamento dessas enzimas, né, e o metabolismo em geral do fármaco, né, seja também pelo metabolismo de primeira passagem ou metabolismo conseguinte, né, depois dessa primeira passagem. Doenças renais que vão afetar, né, essa deposição do fármaco, ele vai se concentrar no organismo, mudanças na flora intestinal, indução ou inibição enzimática e o estado nutricional do paciente, né? Porque muitas das enzimas dependem de vitaminas para funcionarem, né? As vitaminas atuam bastante como cofatores enzimáticos. Então, elas são extremamente necessárias na alimentação e por isso o estado nutricional afeta, né, o funcionamento das reações metabólicas. O fígado é o principal órgão que vai coordenar tudo isso. E o principal que eu preciso que vocês lembrem é as reações metabólicas vão ser divididas em dois. Né? Quais são elas? A reação de fase 1, que é a biotransformação, e a reação de fase 2, que é... Opa, estão me ligando aqui. Só um momentinho. Pronto. Então, as reações de fase 1 são as reações de biotransformação e essas reações vão ser... São as reações de biotransformação e as reações de fase 2 são as reações de conjugação. Em um, a gente vai biotransformar. A gente vai pegar aquela molécula inicial e mudar características dela, né? Temos três alternativas para fazer isso. Uma é a oxidação, ou seja, a gente oxidar aqui necessariamente gera uma que normalmente uma formação de ação com oxigênio, né, e ação das redutases e as que normalmente resultam em quebra de ação, né, com a formação de água, certo? Então essas são as três principais reações da fase 1, né? Cadê elas aqui? Reação de fase 1, que são essas aqui, né? Pode ser hidroxilação de aromático ou de cadeia alifática e a desalquilação. Oxidação, né? Foi o que eu falei, literalmente, e hidroxilação, né? É você chegar e pegar e adicionar uma hidroxila, acabou. E aqui também, chegou a adicionar uma hidroxila. E a desalquilação é você pegar um grupamento alquila e jogar ele fora. Qual é o intuito dessas etapas da fase 1? Em geral, diminuir o peso molar da substância, né? Diminuir o peso molecular da substância e
e aumentar a hidrofilicidade da substância, né? Vocês veem que são adicionados grupos que têm características hidrofílicas, né? Então, hidroxila, né? Aqui aconteceu também uma conversão do grupo nitro para um grupo reduzido, né? Um grupo menos oxidado. Então a gente tem aqui um NH2 no lugar no lugar do grupo nitro. Então, o foco dessas reações de fase 1 é tornar o fármaco mais hidrossolúvel. Perfeito? E a hidrólise, né, já falei aqui. Enquanto na fase 2, o intuito dela é colaborar com a fase 1 para que esse fármaco se torne ainda mais hidrossolúvel e para que no final esse fármaco seja melhor excretado pelos rins, né? E essas reações são feitas pela transferência de grupos, né? A gente transfere um grupo de um lugar para outro e isso quem faz são as enzimas transferases, né? Então, o que a reação de fase 2 faz é terminar de inativar um fármaco e deixar ele prontinho com um selo de, joga fora, pro rim. Basicamente é isso. Então, ele faz isso principalmente as principais reações de fase 2 que acontecem, né, de conjugação que acontecem no organismo, são reações de glucuronidação, que é a adição, literalmente, desse ácido glucurônico. É pegar esse grupo, essa molécula grandona, né, e através de uma reação enzimática, acolar ela em outra molécula, vai ser futuramente, né, excretada. Temos outras? Temos aqui a sulfonilação, né, sulfatação, temos a sulfatação e tem também quando se usa a glutationa para fazer essa conjugação e, além disso, em alguns casos pode ser necessário, né, adicionar metil ou adicionar grupo acetila para que outras enzimas reconheçam para finalizar a biotransformação e liberar e poder transformar esse fármaco em algo mais hidrofílico e mais reconhecível para que quando ele chegar, né, no glomérulo renal ele atravesse, né, ele não seja reabsorvido. Perfeito? Aí ele vai direto embora junto com a urina. Por quê? Se não acontecer assim, né, aí o fármaco ele tende a acumular, né? E quando acumula, aí a gente tem a maior incidência de efeitos adversos, etc. Deixa eu ver se tem mais algo de metabolismo interessante aqui. Pronto. Tem algo de metabolismo aqui que a gente já pode começar a falar, né? E puxar o link com o profármaco, né? A gente tem aqui a morfina. Na morfina, a gente tem um derivado dela que é a codeína, por exemplo, né? A codeína, ela é um profármaco de morfina. Quando ela chega, né, no organismo, ela sofre modificações, né? Ela sofre reações as quais vão torná-la em morfina. E aí ela vai desenvolver o efeito opioide, né, padrão. Houve um caso em que isso foi um relato de caso, né, que eu li, em que uma paciente, né, que estava fazendo uso de codeína, ela era uma paciente lactante, né? E aí ela utilizava a codeína e aí depois disso ela fazia a amamentação. Não chegaram a orientar ela sobre nada, né? Mas o que descobriram depois, né, que aconteceu do bebê dela, né, vir a óbito, porque o bebê teve depressão respiratória devido a ela continuar amamentando ele,
é que, na verdade, ela era uma metabolizadora muito rápida ela era uma metabolizadora muito rápida dessa classe de fármacos, né? E aí esse metabolismo rápido produzia morfina dentro do corpo dela muito rápido, e essa morfina ela se depositava no leite materno, né? E esse leite materno depois era administrado para a criança, né? E aí o bebê, por ser o que a gente falou, né? Por ter características fisiológicas diferentes de um adulto, não tem o arcabouço metabólico suficiente para suportar, né, essa superdosagem. Perfeito? Fase 1 ativa, biotransforma. Ok, não. A fase 1, ela já começa a inativar o fármaco. O metabolismo, gente, ele... Não entenda a fase 1 como ativação, não. Entenda mais como biotransformação mesmo. Ele vai modificar coisas. E isso aqui também a gente puxa para o link de profármaco. Nem sempre o metabolismo vai inativar o fármaco, né? Em outros casos, o metabolismo ele vai transformar o profármaco, que antes era inativo, em um fármaco ativo. E agora vamos conversar sobre profármaco rapidinho para a gente puxar aqui, né? O que é profármaco? Para começo de conversa. O profármaco, ele é uma substância, né? Uma substância que teve todo o seu estudo de desenvolvimento, etc. Assim como toda a molécula Obrigado. Assim como toda a molécula, né, que é candidata, etc. Ele sofre essas modificações para que ele seja da forma clássica, né, na forma clássica de profármaco, para que ele seja inativo fora do organismo e ativo assim que ele entra em contato com as enzimas do organismo. Perfeito? Então, vamos ter essa noção de profármaco, né? Ele é inativo fora e ativo quando está dentro. Perfeito? E aí, além disso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Essa imagem aqui é legal. O fármaco ele não consegue, né, por algum motivo, fazer essa ação, enquanto o profármaco ele consegue chegar lá e atravessar essa barreira e, através da biotransformação, né, na qual ele vai liberar um fármaco e um transportador, vai permitir que o fármaco agora desempenhe a sua função, né? O que acontece, né, com isso aqui? Às vezes o fármaco, né, por exemplo, ele pode ser muito hidrossolúvel. Vamos dar um exemplo assim. Um fármaco ele é muito hidrossolúvel, então ele tem muitos grupos ionizáveis, né? Ou então tem um grupo ionizável muito forte. O que é que pode ser feito, né? A gente pode, naquela posição em que ele poderia sofrer uma reação, né, de ácido-base, a gente vai lá, muda aquele local para colocar um grupo que não sofre, né, com isso, mas que quando chegar no metabolismo, esse grupo vai ser clivado, né, pelas enzimas, esse grupo transportador vai ser jogado fora e o fármaco ativo vai ser liberado dentro do organismo. Essa é a noção do que a gente conhece como latenciação, né? Latenciar é tornar algo, né, tornar algo que fazer com que o efeito de alguma coisa demore mais, basicamente. Então isso que é latenciar, né? Fazer com que esse efeito atrase. É isso. Fazer com que esse efeito atrase. E as principais enzimas que são envolvidas nesse caso são as que eu cheguei a falar, né? As carboxiesterases, amidases, fosfatases, né? Fosfato é um grupamento, é um grupo funcional que é muito utilizado para antineoplásicos hoje em dia, né? Porque o grupamento fosfato ele
ele tem uma ação direcionadora também. Aí a butiricolinesterase, acetilcolinesterase, descarboxilase, etc. Né? Mas agora vamos na parte de grupos. Já passamos um pouquinho do nosso tempo, mas tudo bem. Temos essas quatro. Né? Essas quatro principais classes. Mas na verdade, esse clássicos aqui se divide em dois. Então temos 5, beleza? Temos 5 classes. A primeira é a classe em que o fármaco, né? O fármaco, ele vai ser somado com um grupo transportador. Esse é o conceito bem clássico mesmo de profármaco. O fármaco ele vai ser somado com um grupo transportador, né? E aí ele vai entrar no organismo junto com o grupo transportador, mas quando chega e entra em contato com o metabolismo, esse grupo transportador vai embora. Perfeito? É isso que acontece. É isso que acontece com os profármacos clássicos. Bem simples, né? Tipo aqui a levodopa. Levodopa é um ótimo exemplo. A dopamina em si, ela não consegue atravessar essas membranas, né? Ela não tem uma boa absorção por via oral, por exemplo, e não consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Mas a levodopa, ela, por ter esses resíduos de aminoácidos, ele acaba sofrendo reconhecimento da barreira hematoencefálica, aí é jogar para dentro, e aí lá dentro do encéfalo, a levodopa é convertida em dopamina, e aí isso, né, gera para os pacientes, por exemplo, de Parkinson, a melhora dos sintomas. Né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não. Pronto. E isso é profármaco clássico. Tudo entendido sobre profármaco clássico? Agora a gente vai falar ainda de clássico, mas outro tipo de clássico. Tudo de boa? Perfeito. E agora, os profármacos recíprocos. Os profármacos recíprocos, eles são a combinação de dois fármacos. Né? Lembra que a gente falou de hibridação, no fim do semestre passado? A gente falou de hibridação, não foi? Aí, o que acontece no profármaco recíproco ou mútuo é a soma, né, de dois compostos que têm propriedades farmacológicas. Então, eles vêm junto, entram junto no organismo, e quando eles sofrem, né, as reações das enzimas do organismo, eles se separam e são dois compostos ativos que vão poder atuar, né, em dois receptores diferentes. E é isso que acontece com os profármacos recíprocos, tá bom? Os bioprecursores, eles não têm grupo transportador. Eles vêm só o fármaco, né, só o fármaco inativo, e aí, depois que eles entram no organismo, eles sofrem as reações do metabolismo, e aí eles são convertidos em um fármaco ativo. Né? E aí ele vai desenvolver, né, o que ele devidamente faz. O exemplo é esse aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Um exemplo legal é o exemplo da lovastatina. A lovastatina, ela entra no organismo, sofre a reação de hidrólise, né, para clivar essa ligação lactônica, né, esse anel lactônico. E aí, com a clivagem desse anel lactônico, forma-se esse intermediário muito parecido com o ácido mevalônico. O ácido mevalônico que é substrato ele é resultado, na verdade, né, da HMG-CoA redutase. E aí, essa semelhança, né, faz com que todo o processo, né, da produção de colesterol ele seja inibido, porque agora a gente não tem só, né, o resíduo, né, o substrato original da HMG-CoA redutase, a gente tem um
fármaco, né? Um fármaco que está lá, né? Um fármaco que está lá para inibir, que é o resto da estrutura da lovastatina. Perfeito? E aí aqui a gente tem isso, né? Bioprecursores, eles são, é quase como o nome está dizendo, eles vão ser ativados, né? Não tem nada de transportador, mas eles só vão sofrer a biotransformação lá e só vão se ativar dentro do corpo. Mas não precisa de ninguém para isso. Basicamente é isso. Deixa eu ver. O exemplo do omeprazol também é legal. O losartan é legal. Pronto. O fármaco misto, ele é uma combinação dos dois, né? Ele pode fazer as duas coisas. Ele tanto pode ser bioprecursor, ou ele tanto pode ser um profármaco clássico. Ou seja, ele vai ter uma presença de um grupo transportador, né? Um fármaco mais um grupo transportador, mas esse grupo transportador, entre aspas, assim, ele pode sofrer alguma transformação lá dentro do corpo, né? E se tornar um fármaco ativo, né? Porque antes ele era inativo. E também pode acontecer a mesma coisa com o fármaco também. Né? Antes era inativo e agora depois que ele chegou lá dentro do corpo, foi lá e fez se tornou um fármaco ativo. Então, ele é uma combinação das duas coisas. Né? Ele tem um grupo transportador, mas ao mesmo tempo ele tem uma substância que quando chega lá dentro do corpo ele sofre uma reação metabólica que torna ela ativa. O que mais? Mistos e dirigidos por fim. Né? Dirigidos, ele é como se fosse um profármaco clássico, mas a diferença é que o grupo transportador que está ali, ele vai fazer com que a substância ela se localize em um tecido específico. O exemplo da extramoxina é ótimo, porque ele chega e mostra como a substância que é utilizada, né, tem a estrutura aqui de um antineoplásico, da aloquiamina, mas ele tem uma estrutura parecida com a estrutura dos principais hormônios, né? Dos principais hormônios, bem parecido com a testosterona. Então, é uma substância que tem um fim para tratamento de câncer de próstata, por exemplo. A não ser que eu esteja maluco. Extramoxina. Câncer de próstata. Para câncer de próstata, por exemplo. Então, tem todo esse efeito para, além de ter o agente alquilante que vai se ligar no DNA e que vai fazer com que a célula ela morra, né? Ele vai também ter um efeito de diminuição da produção de androgênio, né? Porque essa parte, né, desse grupo transportador vai, né, ser biotransformada lá dentro do corpo e produzir um feedback negativo lá no eixo hipotálamo, hipófise e gônada. Hipotálamo, hipófise e gônada. E é isso. Basicamente é isso sobre latenciação. Esses aqui, poxa, eu nem lembro de ter caído na prova, mas recomendo que vocês deem uma olhada, né? Porque é tecnologia nova, é coisa nova, mas é basicamente isso aí, como tá dizendo. Tipo, aqui é um anticorpo que faz a função. Aqui é um polímero que faz a função. Aqui é um gene que faz a função. Aqui é um vírus, na verdade é um vírus que ele tem um gene e aí essa transcrição gênica vai fazer a função de converter o profármaco. Aqui utiliza Clostridia. É isso, gente. Deixa eu ver. Aí no caso não tem liberação de transportador. Pera aí. Sobre o que exatamente você está perguntando, Maria? Nos mútuos, perfeito. Nos mútuos, já que são 2 fármacos. Assim, não tem um grupo transportador. Não tem um grupo transportador. Os 2 são fármacos, então não tem um grupo transportador. Assim que você cliva ali, você vai separar duas coisas
duas coisas diferentes, né? Mas que os dois têm a mesma propriedade, né? Os dois têm a mesma propriedade. Deixa eu ver. Então, nesse caso da extramucina, o que age como transportador é essa parte em rosa? Sim, porque é a parte que tem afinidade, né, com as características do tecido da próstata, né? E por isso é considerado um antineoplásico, né, indicado para o tratamento do próstata. E assim também vale para outros agentes, né? Se a gente tiver um grupo transportador que permita direcionar, deixa eu ver, se era tipo dois fármacos ligados ou se seriam dois fármacos ligados a um transportador. Sim, entendi. Não, são dois fármacos ligados entre si. É isso que os recíprocos são. São dois fármacos ligados entre si, eles chegam aqui, separam, vão fazer a magia deles. É isso. Gente, vamos encerrando aqui, né? Já passamos um tempinho, mas eu sei que as dúvidas não acabam e que tem bastante coisa, mas então qualquer coisa, o e-mail está aí disponível. Recomendo que vocês utilizem o e-mail, né? Se tiverem dúvida, o e-mail está aí para isso. O WhatsApp é mais complicado, principalmente porque agora eu também tô, pelo WhatsApp também tô trabalhando, então às vezes mil coisas acontecendo. Bom, então muito obrigado para quem apareceu, tá? Nos vemos então na quinta-feira. Na quinta-feira eu espero que vocês tragam mais dúvidas, estudem, né? Façam. Eu vou tentar puxar uma lista logo de exercício para isso, né? Fazer uma. Valeu, Maria. Valeu, Isabela. Muito obrigado aí. Valeu, Lorena. Muito obrigado a todo mundo que apareceu. Vou tentar. Essa semana tá muito doida, tá muito corrida para mim também, mas eu vou fazer o meu melhor para vocês conseguirem mais um materialzinho extra para estudar, tá bom? Mas é isso. Aproveitem, escuta, dica de mestre aqui. Aproveitem este módulo porque são assuntos mais tranquilos, né? São assuntos mais tranquilos. Tem coisa que não é muito bicho de sete cabeças, tem coisa que é mais papapá, decoreba. Então, aproveitem bastante. Esse é o módulo de chegar e tirar notão, para quando chegar lá no final do semestre, tá todo mundo mais aliviado e mais tranquilo, né? Que aí é mais paz para vocês e mais paz para mim também. Beleza? Muito obrigado aí, gente. Tenha uma ótima noite. Tchau, tchau.